Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Kael, e eu sou o Kael, e neste vídeo agora será sobre o filme Telefone Preto 2, lançado agora essa semana, tá? Acabei de gravar o vídeo agora sem spoilers, já tô emendando, gravando imediatamente o vídeo com spoilers aqui pra vocês. Bom, se você não conhece meu canal, eu sou o Kael, toda semana eu vou no cinema, lanço pelo menos 2 vídeos ali do filme que eu assisti, seja no cinema, seja no stream, né, quando eu tô em casa. Eu termino de ver o filme, eu já venho aqui e já passo as primeiras impressões para vocês. Não só as primeiras, né, as minhas impressões logo após ali sair da sala do cinema ou de assistir o filme aqui em casa. Lembrando que não vejo trailer, basicamente eu escolho o filme olhando a capinha e lendo pouquíssima coisa da sinopse. Isso se for um filme que eu nunca vi. Se é de alguma franquia que eu conheço, talvez eu veja um teaser, talvez eu saiba de algo. Não é o caso desse filme. Esse filme aqui eu não vi nada, eu simplesmente vi o pôster, consegui escapar de trailer, de tudo, vi só algumas fotos ali que acabaram escapando, então eu sabia que, por exemplo, o elenco principal do primeiro filme estaria de volta, e eu fui no cinema com essa expectativa. Se você já assistiu meu vídeo sem spoilers, você já sabe que eu gostei muito do filme. E a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre ele. Antes da gente começar, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa aí o sininho. Toda semana tô aqui para vocês para encher o saco falando do filme novo novamente, tá bom? Agradeço muito todo mundo que já assistiu meus vídeos e todo mundo que vai assistir esse vídeo. Muito obrigado. Bom, vamos lá. O filme Telefone Preto 2 é do diretor Scott Derrickson. Acho que é assim que se pronuncia. É um diretor muito bom, que vem numa leva de filmes boas, no caso dele ali, né? Ele fez o primeiro Telefone Preto, ele fez um VHS, eu desconfio que é o 85, que se for é um que eu não assisti, mas se tratando da franquia VHS, praticamente todos os filmes são muito bons, então duvido que esse seja diferente. Também tem um outro filme que ele fez, que se chama Entre Montanhas, que é um filme que eu gostei bastante. Então, esse diretor, ele vem numa pegada boa de lançar filmes que pelo menos eu gosto, tá? E agora a gente tem finalmente Telefone Preto 2. Esse filme, ele se passa 3 anos depois do primeiro filme, tá? E ele traz, sim, todo o elenco original, com exceção, eu não sei se a Gwen é a mesma atriz, ela tá bem diferente, ela tá com o cabelo curtinho, se bem que cresceu, né? Então ela pode realmente estar bem diferente, eu não sei se é a mesma atriz ou não. Mas todo o elenco principal ali, o ator que faz o Finn, não sei o nome, tá? O ator que faz o Finn é o mesmo, o ator que faz o pai dele, que é o Terrence, também é o mesmo. A Gwen, desconfio que seja a mesma atriz, mas não tenho certeza, tá lá também. E, obviamente, o Ethan Hawke, né, que é o personagem, o ator que faz o personagem do assassino, que é o Grabber, também tá no filme. Bom, eu vou tentar não contar todo o filme, mas esse filme, ele aprofunda mais. Agora vai ter muito spoiler, tá, gente? Eu vou fazer os comentários ali, as sensações que eu tive durante o filme. Esse filme, ele aprofunda mais o universo sobrenatural do primeiro filme. No primeiro filme, o que a gente tinha? A gente tinha o Finn recebendo as ligações e a irmã dele sonhando. E a gente sabia que a mãe deles, né, a Hope, ela tinha se suicidado e ela também tinha esse dom, né, de sonhar e ver a verdade ou ver o futuro. Durante esse filme, o que a gente descobre? O que move esse filme? Lembrando que, isso eu contei no vídeo sem spoilers, a primeira cena do filme ela abre com uma garota que a gente não sabe quem é, entrando numa cabine telefônica na beira de um lago congelado e fazendo uma ligação. A gente não sabe com quem ela está falando, mas ela fala que ela recebeu aquele número, porque ela viu os números num sonho, ou seja, e aí ela resolveu ligar e a gente não sabe para quem ela está ligando. Na verdade, a pessoa que está na cabine é a mãe, é a Hope, é a mãe deles. E ela tá ligando do passado, de quando ela era uma monitora em Alpine Pine, que se eu não me engano é o nome do acampamento onde se passa a história do segundo filme. E ela liga, porque é por causa do sonho dela, e ela fala com alguém, a gente não sabe quem é. E aí a gente descobre que ela liga pra Gwen. E a Gwen atende esse telefonema no sonho. Cara, é uma coisa meio surreal. Porque os sonhos da Gwen, eles não são exatamente um sonho, não é? Eles simplesmente não vão, ela não é um sonho comum. Ela tá no mundo real e ela tem visões tanto do passado quanto do presente. E é assim que ela consegue falar com a mãe dela pelo sonho. O Finn, ele ainda tá recebendo ligações também do Grabber. A gente desconfia que é do Grabber, né? Ele ainda recebe ligações ali sobrenaturais. E ele sempre atende, desliga e fala, não posso te ajudar. E ele vive com medo. Tanto que na primeira cena do filme ele tá espancando um aluno novo.
E quando a Gwen pergunta pra ele por que ele tá fazendo aquilo, ele fala que esse aluno novo foi lá tirar satisfação com ele, tirar onda dele, onda com a cara dele, porque ele pegou e falou, ah, você que é o Finn, o cara que matou o serial killer, né, você é famoso e tal, ele é, você não parece ser tão valente, enfim. O cara fez isso, tomou uma surra, e ele deixa claro que ele faz isso pra mandar um aviso pra toda a escola, pra que ninguém fique enchendo o saco dele por esse motivo. Só que também fica muito claro que o Finn, ele não tem amigos, tá? Desde que isso aconteceu, ele ficou bem traumatizado, por mais que ele tenha voltado a estudar e a vida tenha continuado. Ele vive com medo, porque ele ainda, além dele receber esses telefonemas, ele ainda tem visões, né, do Grabber ali no dia a dia, como se ele visse, como se ele conseguisse ver ali o vulto dele nos lugares ali, em alguns locais. Inclusive é por isso que em determinado ponto do filme ele fala que ele começou a fumar maconha, porque isso relaxa ele e ele tá sempre com medo. Já a Gwen, a paranormalidade dela continua aflorando e ela continua tendo esses sonhos. Outro personagem que para nós é apresentado é o Ernesto. No primeiro filme, existe uma das vítimas do Grabber, é o Robin. E o Robin, inclusive, é quem ajuda o Finn a se defender, ele que ensina ele a brigar e tudo mais. Ele é uma das vítimas principais, assim, do primeiro filme. E o Ernesto, ele é irmão do Robin, ele é o irmão mais novo, tanto que ele tem a mesma idade da Gwen. E a gente conhece esse personagem, ele gosta da Gwen, inclusive a Gwen conta pra ele que ela tem tido sonhos, ele fala que ele não liga, que ele não acha nada estranho. Ele gosta dela, então, enfim, ele tá flertando com ela. E ele fala que ele acredita em Deus, que a avó dele é católica, enfim, ele dá pra ela um presente que é um baralho, que é como se fosse um tarô. Ele gosta dela e esse é um personagem que vai ajudar em toda a trama. Inclusive, o que acontece? A Gwen, ela começa a ter sonhos cada vez mais intensos com corpos de criança e o Grabber. E essas crianças, elas começam a escrever, né, elas surgem ali debaixo d'água e elas começam a escrever letras, né, no gelo do lago, que elas estão do lado de baixo. Inclusive, em um desses sonhos é quando ela fala com a mãe dela, e a mãe dela fala, ó, eu tive sonho, as crianças me passaram um número e eu tô ligando. E ela fala, mas pra mim as crianças estão mandando letras, e a gente não sabe o que é. São 3 letras, que é WBH, que mais pra frente a gente descobre que é Wild Bill alguma coisa. Não vou lembrar agora o que é o H. Mas também não é importante, vocês vão entender um pouco mais pra frente. E ela acaba descobrindo que, além de ser... Ela ainda não sabe que é a mãe dela que tá ligando pra ela, mas ela acaba descobrindo que as ligações, né, o local que ela vê nos sonhos, onde tem as crianças, é um local Alpine Pines. Se eu não me engano, é esse o nome do acampamento. Gente, eu acabei de sair do cinema, tá? Então, tô puxando isso aqui tudo de memória, então eu posso estar falando alguma groselha. Mas ela descobre esse acampamento e ela fala com o Finn para os dois irem lá, porque vai começar um treinamento de monitores, de férias, tudo lá, ele não quer ir e tudo mais. Ela fala que ela vai e ela convence o Ernesto aí com ele. O pai deles deixa ele ir, até porque eles vão trabalhar, ganhar dinheiro. E quando a Gwen e o Ernesto estão saindo ali, né, que eles estão guardando as coisas no carro, o Finn decide ir junto, né, porque ele vê que, cara, minha irmã mais nova tá indo sair com um cara ali que quer pegar ela de todo jeito, eu vou junto. E ele vai, e aí os 3 vão pro acampamento, dá uma brutal nevasca e eles ficam isolados lá. A partir daí é onde o filme se desenrola. Por quê? Basicamente eles chegam lá, só tem o Mondo, né, que é o Armando, na verdade, né, mas todo mundo conhece ele como Mondo, e a Mustang, que é a filha dele, que são as 2 pessoas que cuidam ali daquele acampamento, além de 2 pessoas do administrativo. Todo o resto eles conseguiram avisar e eles não foram para lá, então eles ficaram presos na nevasca naquele local. Só que conforme vai passando o filme, você descobre que todas as pessoas que estão ali veem coisas estranhas acontecendo no acampamento. O Finn começa a receber mais ligações e a Gwen começa a ter sonhos mais intensos com essas crianças mortas. Inclusive, uma vez que ela está lá, ela vê como eles foram assassinados. Cara, é brutal, tá? É brutal. E aí, basicamente, o Grabber, ele deixa muito claro que ele atraiu os 2 para lá porque ele quer machucar o Finn. Né? Mas não é qualquer machucar, ele quer matar a Gwen para que ele sofra. Então ele foca muito na Gwen. Só que a Gwen, ela é paranormal, então ela, de certo modo, ela é a única pessoa que tá no mundo dos sonhos ou no mundo sobrenatural que consegue fazer alguma coisa contra ele de forma consciente, né? Mas mesmo assim, cara, ele ataca ela de várias formas. O Grabber, em determinado ponto, a sensação que a gente tem é que ele basicamente virou um novo Freddy Krueger.
ele tira poder do medo das vítimas, né, do desespero delas, e ele atormenta os fantasmas dessas 3 vítimas, que foram as 3 primeiras vítimas que ele fez, porque quando ele trabalhou naquele acampamento, ele matou essas crianças. A gente descobre que a mãe deles, que é a Hope, a mãe do Finn e da Gwen, que é a Hope, também trabalhou lá e que ela já era paranormal, né, e essa ligação que a gente vê no começo do filme é dela, né, como eu comentei. E, aliás, quem liga pra Gwen, né, do passado é a mãe dela, né, como eu comentei. E que no futuro, né, depois já que a Gwen e o Finn já tinham nascido, óbvio, né, ela começa a ter sonhos com as crianças que estavam sendo sequestradas do primeiro filme. E ela acaba encontrando a casa do Grabber e ele pega ela. E no final das contas, a Hope, né, que é a mãe dos dois, ela não se matou. Na verdade, o Grabber matou ela e fez com que parecesse um suicídio. E a partir daí que foi a derrocada ali da família, né? Onde o Terrence se virou alcoólatra, as 2 crianças basicamente ficaram sem mães, ficaram deprimidas, enfim. Foi ele que destruiu a vida de todo mundo. E agora ele tá ali para continuar, porque se você for analisar, ele tá querendo destruir a vida do Finn. Já a Gwen, ela continua tendo sonhos, ele ataca ela nos sonhos e ele agride ela. Então os ferimentos que ela toma no mundo dos sonhos, é aí que entra o fator do Fred Krueger. Os ferimentos que ele faz nela no mundo dos sonhos realmente vão para a vida real. Tem uma cena de ataque na cozinha que tá a Gwen e o Grabber, que ela começa a gritar e o pessoal chega lá, enquanto o pessoal do acampamento chega lá para ir atrás dela, porque ela é sonâmbula e tal, e o Ernesto tava cuidando dela, para não deixar ela sair andando pelo acampamento. E aí o Ernesto perde ela, tal, ela começa a gritar, ele já tinha acordado todo mundo, e quando ele chegou na cozinha, o Grabber tá atacando ela, mas ninguém vê o Grabber. Porém, é visível que ela tá sendo arremessada, levantada no ar, que coisas estão voando do nada. Tem a personagem do administrativo chamado Bárbara, que é a única, inclusive, do administrativo, são 2, ela e mais um cara, que eu lembro, que ela é insuportável, ela acha que a Gwen tá possuída pelo demônio. Cara, o filme, a partir daí, ele vai escalando a nível de terror. A gente tem cenas de violência, cenas de tensão, e é muito bom, tá? É muito bom. O filme, ele tem uma crescente legal. Apesar do filme praticamente não ter vítimas do próprio filme ali, daqueles personagens, no final, porque assim, a gente já tem as vítimas, né? E o Grabber, ele tá focando na Gwen. Cara, é um filme que te deixa incomodado. Porque o que acontece? O Mondo, ele lembra da mãe deles, ele lembra também do Grabber. E a gente descobre que todo mundo ali trabalhou junto nos anos que as crianças desapareceram. E o Grabber, para ele era chamado de Wild Bill alguma coisa. Lembra que eu falei das 3 letras? Que era W, B, H? É por isso que as crianças escrevem isso no lago, é o nome que eles conhecem o assassino. E o Mondo, ele conta que desde que isso aconteceu, ele fica tentando descobrir os corpos. E ele nunca encontra. Depois que ele vê tudo isso acontecendo com a Gwen, ele acredita nela, eles decidem. E a Gwen fala, ó, ele sempre fala, escrevem, só que eles estão congelados embaixo do lago. Aí ele fala, bom, só se os corpos, né, estiverem embaixo do lago. E aí eles decidem que eles vão procurar os corpos, porque eles entendem que, né, eles chegam a uma conclusão de que o Grabber, ele só consegue fazer o que ele está fazendo porque ele se alimenta do medo, dos sentimentos das vítimas. E aí as crianças estão atormentando a Gwen porque eles querem descansar. Então, se eles derem o descanso para os fantasmas, teoricamente o Grabber também vai perder os seus poderes. Então, é o ganha-ganha. Aí eles vão começar a fazer isso. As crianças, como é que eu posso explicar? As crianças até ajudam, tá? Eles acabam encontrando os corpos nos lagos. O Finn continua recebendo os telefonemas. Mas a única coisa que ele pode fazer nesse filme é receber esses telefonemas, porque o Grabber, ele tá atrás da Gwen, não do Finn. O Finn, ele quer fazer o Finn se sentir mal. Mas no final das contas, o alvo dele é a Gwen. No meio disso tudo, o pai deles, como eles ficaram presos nesse acampamento devido à nevasca, o pai deles consegue um carro para limpar a neve e ele vem para levar os dois embora, que é quando a Gwen fala que não vai e ela conta pro pai deles o que aconteceu. Cara, é uma cena bem emocionante, para mim, muito acertada. No final de tudo, só para ganhar tempo, gente, o Grabber, ele é muito apelão. Ele pode basicamente matar quem ele quiser, tá? Chegou a noite, as pessoas ficam com medo, ele realmente aparece como uma entidade sobrenatural e ataca as pessoas. E a única pessoa que enxerga ele é a Gwen, porque ela tá dormindo. Aliás, se ela estiver dormindo, né?
Tanto que a cena final acontece porque ela cai no sono, e quando o Grabber vem no lago pra matar todo mundo, porque eles conseguem encontrar os corpos, ela consegue ver ele. E ela tenta jogar os corpos pra fora, enfim. É uma cena brutal. O final é bem legal. Bem legal mesmo. Rola uma mutilação, machadada pra todo lado. Cara, é muito bom. Eu gostei muito desse filme. Ele superou muito minhas expectativas. Se você tem alguma dúvida se você vai ou não assistir esse filme no cinema, vai assistir. Agora eu vou falar de alguns pontos do filme que me agradaram bastante. Por exemplo, a estética do filme, cara, é fantástica. Esse filme ele passa na década de 70, 80. Você realmente acredita que aquilo tá naquela época. Quando a Gwen, ela tá no sonho, você sabe que ela tá no sonho, porque o filme, a câmera, né, ela ganha aquele filtro granulado de câmera antiga. Então você sempre sabe se a cena que você tá assistindo, ela é no sonho ou na realidade. E o filme, ele faz isso de uma forma muito boa, tá? Por que eu tô falando isso? Agora eu tô falando mais dos aspectos do filme, no sentido geral. Esse diretor, ele é muito competente em fazer algo que é o mostre e não fale, né? O show don't tell. Por quê? Porque a partir do momento que ele estabelece regras do seu mundo sobrenatural, de fantasia, de terror, ele respeita elas, mas ele não explica, não existe uma cena em que o personagem fala isso pra você, né? Basicamente, a gente consegue entender o que está acontecendo apenas acompanhando o filme. Ele respeita a inteligência do telespectador. E ele faz isso de um jeito correto, porque não é nada muito complicado mesmo. Não é, e esse não é um filme que a gente vai ter, por exemplo, aquelas pessoas que pagam de muito inteligente, nossa, aquela câmera enquadrou na cereja do pôr do sol, que significa que a vida da primavera... Não, não tem nada disso no filme. O diretor, ele consegue passar essa parte sobrenatural e explicar, e ter o simbolismo, o enquadramento de câmera de uma forma completamente natural, que qualquer espectador qualquer um que assistiu o filme, vai conseguir pegar. O filme é muito bom, o diretor é muito competente, a arte do filme é excelente, a trilha sonora é muito boa. Gente, vai ver esse filme no cinema. Vale muito a pena. Vale cada real que você gastar ali no ingresso. Vale cada centavo, pra falar a verdade. Bom, no geral, gente, o que eu posso falar é isso. Em um determinado ponto do filme, quando o pai deles chega, eu imaginei que o Grabber ia matar o pai deles, e isso não aconteceu. O que pra mim, de certa forma, foi boa, porque esse personagem ainda não teve sua redenção, uma vez que ele se tornou um alcoólatra no primeiro filme, e nesse segundo filme a gente vê que ele não é mais um alcoólatra. Ele ainda não é o melhor pai, mas ele não é mais aquele pai filha da puta que tinha no primeiro filme. O personagem do Ernesto com a Gwen é muito legal, a relação dos dois. Você compra que os dois vão ter uma relação legal. O fim, em determinado ponto do filme, a Mustang acaba meio que se interessando por ele, mas ele, enfim. Eu tô dando isso daí porque são deixas que o filme deixa, né? Que bizarro eu falando isso. Deixas que o filme deixa. Os personagens que aparecem no filme, que são novos, né? Que é o Mondo, a Mustang, o personagem dos administrativos, são todos legais. As vítimas, cara, é aterrorizante. O Grabber, ele facilmente vai virar ele virou, pra mim, ele já virou um dos vilões ali de filme de terror cultuados, tá? Ele é muito legal. E se eles continuarem seguindo por esse caminho, mais Fred Krueger, onde ele tem um poder sobrenatural, ele consegue fazer algo no mundo dos sonhos, ele ataca... Cara, a gente tem uma franquia com um potencial muito bom para ter filmes muito legais. Inclusive, eu espero que a gente tenha sequência, porque eu gostei do final e eu imagino que o Grabber não matou só as crianças do primeiro filme, muito menos só esses 3. Porque esses 3 que a gente vê que ele matou no acampamento, que acabam atormentando os sonhos da Gwen, foram as primeiras vítimas dele. Ou, teoricamente, eram as 3 primeiras vítimas. E que a partir que encontraram os corpos dos 3, né, ele perde os poderes, então teoricamente ele não volta mais. Teoricamente. A gente ainda pode ter sequências onde esse cara, sei lá, vira uma lenda urbana, alguma coisa assim, e ele vem, like a Fred Krueger mesmo, matar as suas vítimas. E a gente pode ter ali uma próxima sequência, dessa vez sem a família Blake, que é o Finn, a Gwen e o próprio pai Terrence. Talvez ali fazer uma aparição ou outra, mas a gente... O Grabber, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente já tem estrutura, a gente já tem um universo montado para que a gente também tenha bons filmes com esse vilão, tá? Então eu gostaria sim de ver uma sequência. Agora, o que eu mudaria? Francamente, gente, eu mudaria o tempo, eu queria mais. Eu saí do cinema com vontade de ver mais, de ver uma sequência.
esse diretor ele tem uma mão muito boa e essa história é muito legal. Talvez o que eu mudaria é o Grabber ter realmente matado alguém no presente. Porque isso infelizmente não acontece. Em determinado ponto do filme, como eu comentei, eu achei que ele ia matar o Mondo, ele quase mata. Eu achei que ele ia atacar o pai deles, o Terrence, e isso não acontece. E também existe um ataque também na Bárbara e o outro cara lá do administrativo, que pra mim foi impressionante os dois não terem morrido. Não sei como que o diretor deixou com que esses personagens ficassem vivos na história, porque pra mim poderia ter matado os dois, seria muito legal. Pra mim faltou isso, tá? Eu acho que é a única coisa que eu mudaria. A estética é boa, a desculpa pro Ernesto se aproximar da Gwen é um show do Duran Duran, rola Pink Floyd no meio do filme, o Finn como um personagem perturbado, que ele fala que ele sente medo o tempo todo, as conversas do filme, os próprios novos personagens, o Mondo e a Mustang. Cara, esse filme é redondinho. Pra mim é um filme nota 7,5, 8 ali, brigando pau a pau ali entre os melhores do ano pra mim, junto com Juntos, Faça Ela Voltar e A Hora do Mal, tranquilamente, tá? Eu gostei muito do filme, não mudaria quase nada nele, como eu comentei, só colocaria uma morte, porque tipo, as cenas acontecem, então era só oficializar a morte. Pra mim só faltou isso, é pouquinha coisa pro filme ali chegar a um 8, 8,5, que se eles tivessem matado alguém, pra mim, facilmente o melhor filme do ano. Muito bom, vão assistir esse filme, vocês vão gostar. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu não fiz um vídeo de meia hora de novo. Espero não ter feito, porque eu ainda não vi o cronômetro da gravação. Agradeço a todo mundo que me assistiu até aqui, a todo mundo que ouviu os meus comentários, que suportou o meu bom humor, o meu mau humor insuportável até agora. Peço que curta, comenta, compartilha, se inscreve aí, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos. Eu estou tentando cada vez mais melhorar esses vídeos para deixar de uma forma mais atrativa para vocês. Então vamos lá, pessoal, dá essa força. Eu tô rumo aos 100 inscritos. Então vamos lá, gente, se inscreve no canal, eu tô quase chegando a 100 inscritos. Eu não tô falando 100 mil, eu não tô falando nada gigantesco, gente, tô falando 100 pessoas, sei lá, encher um pequeno salão. Então, por favor, se você puder se inscrever no canal, eu agradeço muito. Bom, pessoal, é isso. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.